Rafael Falcon, ou Rafael Falcon, recomendaram um vídeo, seu com o título Como Identificar um Analfabeto Funcional. Talvez você seja um. Sobre uma análise sua do ano de 2018, ali porque o artigo do Estadão que você faz a análise é desse ano, mais precisamente dia 27/10, dia 27 de outubro. Você fez uma análise do texto do Estadão, não de forma completa, só o último parágrafo. Você colocou o título interessante: Analfabeto ou analfabetismo funcional. Eu fui dar uma lida no parágrafo. Eu achei estranho você destacando palavras e figura de linguagem como suficiente para determinar o aspecto analfabetismo funcional, o analfabeto funcional, de quem escreveu o editorial. E eu acho que é interessante ler todo o texto, porque eu acho que parte daí o seu erro. E vamos dar uma lida então. Inclusive depois eu vou colocar o link aí da informação, porque um monte de gente achando que tem razão de não ter entendido o texto, certas matérias. É um perigo isso daí. É um erro que muitas pessoas se identificam como erro que está certo, Mas vamos lá ler o texto. A liberdade de informação, título do editorial. Tem havido, nos últimos anos, um grande debate sobre os efeitos políticos e sociais da difusão, por meio das redes sociais, das fake news. A discussão ganhou intensidade com a eleição do presidente Donald Trump em novembro de 2016. No caso, as atenções estiveram voltadas para o Facebook, o que depois levaria a empresa a alterar o modo como apresenta os diferentes conteúdos na timeline de cada usuário. No Brasil, as fake news não são propriamente uma novidade. Nas campanhas eleitorais, sempre houve a difusão de notícias falsas. Por exemplo, em várias eleições presidenciais, o PT, por exemplo, afirmou que, caso o PSDB saísse vencedor das urnas, o candidato tucano iria acabar com o programa Bolsa Família. Nesta eleição, a questão das fake news voltou à tona, com discussões voltadas mais especificamente para o compartilhamento de notícias por meio do aplicativo WhatsApp. Esses dois parágrafos já tem uma introdução ali do Estadão, do que ele vai falar. Eleições e fake news. No primeiro momento a gente já vê isso. E ele exemplifica que não é só um exemplo nos Estados Unidos de fake news, que aqui o Estadão inclusive coloca alguma coisa que foi recorrente nas eleições passadas. E a gente sabe que candidato, para se referir ao seu opositor, nem sempre utilizam de artimanhas transparentes, Uma discussão saudável, mas sempre com mentira. O Estadão faz essa concatenação. E continuemos. Terceiro parágrafo. Antes do início da campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral prometeu uma rigorosa ação contra as fake news, com a instalação de grupos de trabalho e comitês para o tema. Em junho, o então presidente do TSE, ministro Luiz Fux, tranquilizou a população dizendo que a Justiça Eleitoral iria remover imediatamente notícias falsas que se espalhassem pelo país e fossem abusivas. Também foi anunciado que 10 partidos políticos haviam se comprometido com a manutenção de um ambiente eleitoral imune de disseminação de notícias falsas e que Google e Facebook haviam se prontificado a tirar do ar conteúdos falsos a partir de notificação do TSE. Em agosto, o ministro Fux chegou a afirmar que, em razão da atuação do TSE, falar que pode haver fake news já é uma fake news. Aqui nesse parágrafo, já fica claro que o Estadão pega uma posição de um ministro de uma instituição pública e já nos esclarece um pouco desse ambiente da tentativa e como, digamos assim, eles querem proibir propagação de notícias falsas. Como?
atuação de um braço do Estado, que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e coloca a visão de um ministro do TSE. Olha outra coisa interessante, grava bem esse elemento aí, esse exemplo, que ele coloca, o Estadão, o editorial. Agora vamos no parágrafo seguinte. Mais recentemente, a atual presidente do TSE, ministra Rosa Weber, foi um pouco mais contida ao se referir ao combate contra as notícias falsas, reconhecendo que o problema ultrapassa as possibilidades da justiça eleitoral. Se tiverem a solução para que se evite ou se coiba fake news, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre, disse a ministra Rosa Weber. Você vê que o editorial vai colocar na introdução, para a gente contextualizar do que se trata, coloca um primeiro ponto de vista, que é o ministro Fux, do TSE, e depois coloca uma visão oposta da Weber, da Rosa Weber. Ou seja, ele já deu aí as duas visões, a introdução. Está compreensível. Está completamente compreensível o texto que tem aqui. Não tem nada de complexidade, de dificuldade para entender o que o jornal quer dizer, o que ele quer passar. Olha o seguinte parágrafo, que é mais esclarecedor ainda. Tem toda a razão a presidente do TSE. Ou seja, das duas visões que o editorial passou, ele deu o quê? Um realce para a visão de quem? Do Fux ou da Weber? Da Weber. Isso também o editorial nos passa aquilo que ele é. Ele é um jornal que se considera, né, ali a sua linha editorial, liberal-democrata. E todo liberal-democrata vai ter um discurso do quê? Liberalizante. Tem essas características. E quando ele dá razão a Rosa Weber, vai dar o quê? A sensação de que o jornal pende para um viés liberalista. Aqui já não está tão claro assim. Está claro a posição que ele fala. Ó, tem toda a razão o presidente do TSE. Ele já tomou um lado editorial. Mas vai ficar clara a posição dele agora. Quer ver? A rigor, o poder público não pode se arvorar o papel de árbitro das notícias. Esse é um aspecto da vida pública que, quanto menos regulado, melhor. Ficou mais claro ainda? Uma vez que não cabe ao Estado definir o que é verdadeiro e o que é falso em termos de informação, também não lhe cabe ser censor sobre o que deve e o que não deve circular, sobre o que pode e o que não pode ser compartilhado pelos cidadãos. Ou seja, um jornal liberal está em atenção. Espera aí, o Estado quer, através da instituição Tribunal Superior Eleitoral, impedir fake news. O jornal liberal, com a sua linha editorial liberal, já está tecendo o quê? As linhas de atenção. Opa, espera lá. Tem essa problemática aí de fake news, tal. As empresas, grandes big techs, estão procurando fazer para melhorar a não difusão de notícias falsas. E o Estado também. E o jornal, eu lendo, entendendo, conversando com ele, sabendo a linha editorial, está começando a expor, né, a sua forma, o seu viés, que é pró-mercado, liberal. Tá claro aqui para mim, tá claro. Creio que você agora, não sei se leu, ou quem está lendo, também tá claro. Cada indivíduo, quando e se sentir-se ofendido, que procure a justiça e faça uso da lei que protege sua integridade. O que está dizendo aqui? O jornal, fake news ou a legislação, ou regular, né, a internet, o Estado, o Estadão liberal está falando, gente, não precisa. Temos leis já para isso. Se você ofender alguém e falou uma mentira, tem lá, tipificado. Né? Aqui, está dizendo. Agora vai ficar muito mais detalhado. O respeito às liberdades fundamentais impõe sérias restrições à atuação de um Estado democrático de direito. Estado, na sua caixinha, está dizendo. Ele não é gestor da informação, e muito menos gestor da verdade. Novamente um destaque. Estado, você tem seu papel, se contenha.
Numa sociedade livre, a informação deve ser livre, como disse a ministra Rosa Weber. Sem imprensa livre, não há democracia. Ou seja, você viu que no outro parágrafo o Estadão deu razão ao Weber. Por quê? Porque ele está se ancorando numa visão que favoreça a sua ideologia. O Estado tem que ficar em seus limites constitucionais, como a própria Constituição do Estado Democrático de Direito lhe permite, proibindo, limitando o Estado de ser o gestor, né, do cidadão. Que a gente sabe de 2008 para cá, isso não estava em jogo, né? É bom ter esse tempo assim distante. Isso não estava em jogo. O Estado controlar o que eu penso que você pensa. A gente sabe disso, que o Estado nem liga o que a gente pensa. Agora, se você falar mentira, essas coisas todas, aí já é outra história. Continuemos. Por óbvio, o exercício da liberdade de expressão e de comunicação não é uma autorização para caluniar, injuriar ou difamar. O Código Penal fixa apenas para tais ações, mas é precisamente esse, escuta, guarda essa palavra que você usou, hein? Mas é precisamente esse o âmbito da atuação estatal na esfera da comunicação, punir os abusos, e não um censor. Lembra que para mim ficou já meio claro ali, que ele já falou, já temos leis, e aqui ele já especifica. Já temos Código Penal para punir quem propaga falsas acusações ou injúria. É só alocar essas decisões para essa legislação existente, né? E a gente sabe que tem as suas controvérsias fake news, claro que tem, obviamente, mas numa era digital, como o Código Penal não foi instituído nessa época, né, de tudo digitado, ou na informática, essa profusão de informações, há alguns sentidos e há também crítica. Mas aqui o Estadão dá um realce. O Estado não pode gerir as informações, o que deve ou não deve circular. Ou seja, ele já deu um maior destaque. O Código Penal já tem para isso. É desnecessário o Estado regular ou instituir uma nova lei. O temor de liberal, normal. Não quero que o Estado se metendo. Normal, é a linha editorial. Eu estou dialogando com ele, eu sei da representatividade que ele, digamos assim, possui, né, para o mercado. Está entendido. Compreensível. Além de ilusória, a suposição de que a justiça coíba todas as fake news configura uma descabida pretensão, já que seria dar ao Estado um poder sobre os indivíduos e a população que ele não tem. Você já vê que esse parágrafo já faz aquela concatenação com Luiz Fux falando que não, vai ser impossível ter fake news porque a gente vai atuar de tal maneira que é impossível alguém fala que tem a fake news, ou possibilidade, porque isso já vai ser uma fake news de tão eficiente que nós do TSE seremos. Ou seja, o braço do Estado. O Estadão aqui alerta, calma lá. Calma lá, tem gente colocando a asinha de fora aí. Cuidado, cuidado. Faz de novo um alerta, concatenando o que o Fux estava dizendo. É coeso o texto. Ele se entrelaça. Compreensível. Continuemos. O espaço da informação é necessariamente livre. Logicamente, isso traz risco. Ele fala sobre liberdade, ponto. Depois, logicamente, isso traz risco. Faz uma oposição. Ele vai falar qual. É penoso, por exemplo, ver como pessoas instruídas compartilham supostas notícias sem o mínimo senso crítico, repassando para familiares e amigos informações distorcidas e manipuladas, quando não inteiramente falsas. Aqui, ele engrandece a liberdade de expressão, porém o editorial reconhece a fragilidade da profusão de informações que muitas vezes pessoas instruídas passam. Aqui vai a subjetividade do leitor, né? O que ele conhece de mundo. Quando ele fala que pessoas instruídas, pode ser uma pessoa que é instruída e repassa informação falsa, porque ele viu aquele candidato que ele não concorda e viu uma mentira, ele não vai se dar o trabalho para favorecer desmentindo. Pode ser que ele repasse. Não necessariamente uma pessoa instruída está passando porque ela necessariamente acredita naquela falsa informação. Pode ter outras intenções. E o leitor vai lendo o texto e vai interagindo, pegando essa informação, com o conhecimento de mundo que ele tem, e ele vai compreendendo, vai dando o seu ponto de vista
para fixar ainda mais o conteúdo e dar sentido, né? Sigamos. A liberdade de informação e de expressão tem seus riscos e acarreta vulnerabilidade nos mais diversos âmbitos, não apenas no processo eleitoral. Ele falou uma coisa óbvia aqui, que no âmbito político, social, familiar, que a gente também como leitor já entende, pô, então se a gente tiver notícia falsa na área da religião, vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Exemplo, 2022 o comunismo ia ser instituído e as igrejas iam se fechar. Notícia falsa. Causou o que? Um alvoroço e um direcionamento da parte dos evangélicos para o voto do Bolsonaro, né? E isso está claro que no mais diversos âmbitos. Quais âmbitos? O texto já deu, como você pode ler. Na justiça, na sociedade, nas relações familiares. De novo, no mais diversos âmbitos. O que ficou tão dificultoso para você entender no mais diversos âmbitos? Claro que você só lendo o parágrafo da conclusão, sem considerar o desenvolvimento e a introdução do texto, vai ficar confuso. Mas aqui, percebe a coesão, a lógica total. Mas o reconhecimento dessa realidade não é de forma algum motivo para pedir que o Estado ultrapasse as suas competências e entre em seara própria das liberdades individuais e política. De novo, ele faz um realce. Gente, apesar de dar fake news, o Estado não deve interferir na seara. Você disse que essa palavra é empregada de forma desnecessária, ou indevida, ou errada. Até fala que a pessoa não conhece quem fez editorial. Pelo amor de Deus, meu cara, pelo amor de Deus. A palavra seara a gente pode atribuir vários sentidos, ela é polissêmica. Inclusive até anotei aqui, ó, para não ficar na minha palavra, no dicionário Roais. Aqui, ó. Seara. Seara aqui, ó. Campo de cereais. Sim, que você disse. Mas é polissêmica. Palavra. Terreno cultivado. Campo de atividade ou interesse de outra pessoa. O Estado está interferindo no direito de outra pessoa, segundo o jornal, se for atuar no que é ou não, digamos assim, de forma mais rigorosa, através de novas leis, na liberdade do indivíduo, na liberdade de expressão do indivíduo. Entendeu? A seara, quem lê o texto todo completo, vai entender os âmbitos, vai voltar lá, vai fazer alusão às referências que ele deu lá em cima do texto, na introdução, no desenvolvimento. A conclusão é a conclusão, não tem nada de interessante ou errado. Pior dizer que está errado. Isso eu acho que é o analfabetismo funcional. Os riscos da liberdade não devem conduzir à supressão da liberdade. O caminho sempre é passar na liberdade, também como espaço de aprendizagem de maturidade. O Estado é servidor do indivíduo, não seu tutor. No final ficou claro. O jornal é liberal. Qualquer demonstração de nova legislação, de muita participação, seja lá instituição pública, o judiciário, executivo, órgãos reguladores, quem é liberal vai discordar. Não, o Estado não tem que regular. Não, o Estado não tem que ser atuante desse jeito como ele está. Enfim. Entendemos o jornal aqui, a coluna, o contexto de 2018. Não tem nada de dificuldade. O texto é claro, simples. Aliás, todo editorial é simples e o texto é simples. Não é uma coisa errada. Não é uma coisa que você lê e você não entende. Pelo contrário, o texto é muito claro. Agora, tem gente que não tem prática de leitura e não faz essa conversação com o texto, aí é uma questão educacional que, no caso aqui do Estadão, não tem, cara. Não tem. Eu vou colocar o link, né? Porque até então, tudo que você falou no vídeo, a única verdade é que o artigo é do Estadão. O resto não condiz. Você fazendo analogias desnecessárias. Um cão, um animal, falando como o dono do artigo. Ele utilizou linguagem, ele utilizou palavras.
o cão, que você pode até tentar identificar o que ele quer dizer, mesmo que ele tenha um hábito, mas é que ele está usando linguagem direcionando aquilo que você falou que ele não direciona, não especifica, ele especifica. Ele fala do âmbito, ele fala do qual seara, da qual seara. Não entendi a sua dificuldade real, cara. Não entendi. Deveria você fazer um texto do que seria um texto conciso, um texto daqueles 4 pontos que você criou lá. Mas o texto é claro, não tem nada de dificultoso, nada de erro, pelo contrário, um texto bem escrito.